Boa noite a todos, o meu nome é Leandro Machado, o título do meu trabalho é Automatização de processos de criação de sites em uma empresa de TI, desenvolvimento de uma ferramenta integrada. Esse projeto ele se propõe em desenvolver uma ferramenta para automatizar o processo de criação de sites. A solução tem o foco em automatizar a criação de tarefas críticas e incluindo a distribuição de atividades. E a configuração também, fazer a configuração inicial dos ambientes e a geração automatizada dos documentos de projeto, como o TAP e o pré-projeto. O gerente de projeto também ele vai ter a possibilidade de executar todo o processo, do início ao fim, de criação do site, ou parcialmente. Eu quero só gerar a parte da documentação, ele vai ter como fazer isso também. Eu quero gerar o processo inteiro, também o sistema vai permitir. O objetivo principal é aumentar a eficiência e reduzir erros. Esse é o objetivo principal. A motivação é que eu sou gerente de projetos lá na Procergs, e sempre que entrava um projeto novo, era um volume muito grande de tarefas manuais. A gente precisava criar um volume muito grande de PBIs, tasks, e isso consumia muito tempo. Então, esse foi um dos motivos de eu ter pensado nessa ferramenta. A ideia também é reduzir o tempo de desenvolvimento, como vai tirar a parte manual, e possibilitar os gerentes de projetos focarem mais na questão estratégica e de criatividade, não perder tanto tempo fazendo tarefas operacionais, de administrativas, de criação, então possibilitar o gerente de projeto a fazer outras tarefas. O cenário atual. Hoje, a criação de sites ele envolve várias etapas manuais. E entre os principais pontos destacam-se a criação de backlog. Hoje, só para vocês terem uma ideia, quando a gente inicia um projeto de sites, a gente cria mais de 50 tarefas. Tarefas para criação de ambiente de desenvolvimento, criação de layout, de CSS, são mais de 50 itens. A gente também precisa fazer a configuração do repositório. Hoje a gente tem um CMS que foi desenvolvido internamente, então a gente tem que pegar todo o fonte desse CMS, atualizar ele e depois copiar para esse novo diretório onde vai rodar esse site que está sendo criado. E tem a parte de documentação. O gerente de projeto ele precisa fazer o TAP, o termo de abertura de projeto, de forma manual, e também o pré-projeto. Esse é o cenário atual. Aqui são eu coloquei algumas telas do cenário atual. Ali eu só botei para você ter uma ideia, a parte da criação de tasks, a primeira imagem ali. Um PBI tem diversas tasks, eu expandi só um deles, daí tem outros ali, e tem as features ainda, que tem mais uma série de PBIs e uma série de tasks. Tenho a segunda imagem, logo abaixo dela, é o termo de abertura de projeto, que também o gerente de projeto precisa fazer, preencher todos os dados, a ideia é fazer isso automaticamente também. E a outra imagem é o que ele precisa fazer hoje, que é a criação do repositório. Fazer toda essa cópia de fontes, atualizar numa outra pasta, fazer a cópia, depois criar um novo repositório. As tecnologias envolvidas, tá? Para banco de dados, eu usei o MySQL. A parte de IA, eu usei o Gemini. Para fazer a criação dos PBIs e das tasks, eu usei a API do Azure. Para o front-end, eu usei Angular. Para fazer a parte de integração com a API do Gemini, eu usei Python, e também usei Python para fazer a criação dos documentos de projeto. Servidor de aplicação, eu usei Apache, e para o back-end, eu trabalhei com PHP. A metodologia. Então, foi feita uma análise das etapas da criação do site para identificar oportunidades de automação. Depois, eu criei um formulário onde eu pudesse centralizar todas as informações do projeto, recursos, prazos, especificações técnicas. Depois, eu
fiz a parte de automatização da criação de tarefas no Azure, e depois eu fiz a integração com ferramentas já existentes, por exemplo, o Git e o Azure. Também foi criado um log centralizado, como vão ser executadas várias tarefas, para o gerente de projeto conseguir saber o que foi feito, se foi executado com sucesso e se ocorreu algum problema. Então, foi criado um log centralizado para o gerente poder fazer essa consulta. E foi utilizado também inteligência artificial para a geração de algumas partes do texto do termo de abertura de projeto. Levantamento de processos. O levantamento, a ideia inicial era mapear as etapas e os processos no ciclo de criação de sites, tá? Foi realizada, então, uma revisão na prática existente, desde o atendimento inicial ao cliente até a entrega do site, e foi feita a identificação das etapas manuais mais críticas. E daí foi identificado que uma das etapas mais críticas era a criação do backlog, a configuração de repositórios Git e a geração de documentos como TAP e pré-projeto. Foi feito também entrevista com os stakeholders, com os gerentes de projeto, com desenvolvedores e outros membros da equipe técnica, para compreender as principais dificuldades enfrentadas. Facilitou um pouco, como eu era gerente de projeto, eu também já sabia das dificuldades, então facilitou um pouco. Foi coletado feedback sobre o fluxo de trabalho atual e sugestões de melhoria. E foi feito um mapeamento de ferramentas e tecnologias, para identificar as ferramentas utilizadas no processo e também um levantamento de funcionalidades que poderiam ser integradas ou automatizadas. Foi feita, então, a análise detalhada das atividades manuais. Então, foi identificada, então, a criação de tarefas, épicos, PBIs e tasks, a configuração do ambiente de desenvolvimento e a geração e ajustes do documento de projeto. A partir dessa análise, os resultados que foram obtidos foram as atividades manuais na criação do backlog e as configurações de repositório consumiam muito tempo e eram suscetíveis a erros. Como era manual, às vezes o gerente de projeto podia esquecer de criar algum PBI, esquecer de criar alguma tarefa que ia impactar no desenvolvimento do site. Então, daí foi identificado, como eu já falei, as oportunidades de automação, né, que era a parte dos épicos, a configuração dos ambientes. Benefícios. Os benefícios é a redução no tempo de entrega e no retrabalho, maior produtividade e padronização dos processos e um melhor aproveitamento da metodologia ágil, com backlog inicial estruturado automaticamente. Aqui é um fluxo bem básico de como a ferramenta vai funcionar. A parte do login vai ter os formulários com integrações a várias ferramentas, com a API do Azure, com a API do Gemini e alguma API de serviços internos para geração de documentos e é só a API de geração de documentos. Para fazer a parte da interface, eu usei Angular. E daí agora eu vou mostrar a ferramenta. Tá. Como vai ser uma ferramenta que vai ser usada internamente na Procergs, eu usei o login, o controle de acesso da Procergs. Então, toda a parte de controle de usuário é tudo feito pelo SOI, e eu só fiz a integração no meu sistema. Eu vou logar por aqui. Tá. E a tela principal do projeto é essa aqui, onde o gerente vai selecionar, ele vai poder selecionar quem é o gerente do projeto, vai colocar um título para o site, tá? Vou botar um site teste. Vai botar uma descrição, uma sigla, uma data de entrega,
E aqui, o código do Épico. O que foi pensado, tá? Eu poderia ter feito a estrutura toda via código, configurar toda a estrutura de como os PBIs e os épicos seriam criados dentro do código. Mas, para dar uma flexibilidade melhor, eu simplesmente fiz aqui eu possibilitei o gerente de projeto ele criar a estrutura que ele quer dentro do Azure, então não precisa ser feito no código. Ele cria um modelo base que ele vai usar, eu criei um modelo, criei várias estruturas aqui só para testar, e eu posso configurar aqui qual que eu quero usar. Se eu não colocar nenhum épico aqui, ele pega o padrão. Agora o gerente de projeto, não, eu tenho uma estrutura diferente, eu quero fazer um projeto diferente, eu trabalho um pouquinho diferente do outro gerente de projeto. Então, ele mesmo pode criar a estrutura dele dentro do Azure, e o sistema, a ferramenta vai pegar esse épico e fazer a cópia para esse novo projeto. Eu vou botar aqui o épico 89. Aqui eu posso configurar se eu quero criar o repositório, se eu quero gerar os documentos, tá? Se eu quiser gerar a parte de documentos, eu preciso preencher algumas informações extras, tá? Eu preciso colocar quem é o cliente responsável. E cadastrar começar o projeto. Ele já fez a criação dos documentos do projeto, agora ele está indo para a etapa de criação dos PBIs e das tasks. Demora um pouquinho, mas criou o repositório, agora que ele vai criar as tasks. E criou também a estrutura do projeto. Se eu for lá no Azure, no meu backlog, eu vou ver todas essas tarefas criadas aqui. Work Items. O nome do meu projeto era Site 50. Está criada aqui toda a estrutura que ele copiou da base. Ele pegou todas as informações, já criou, colocou todos os dados já preencheu a descrição das tasks automaticamente. Ele também criou o repositório, como eu falei, ele veio aqui e criou o site 50. Já criou, já colocou os dados, foi lá no projeto que eu referenciei como projeto base, copiou tudo que precisava ali para dentro desse novo projeto que eu estou criando. E ele fez também a criação dos documentos. Tá? Ele criou o documento aqui do site. Deixa eu botar aqui a data de notificação. Dia 16, ele criou agora às 19h34. Ele criou o TAP e também criou o pré-projeto. Tá? O TAP ele pegou as informações do meu formulário para fazer a criação. E aqui ele criou esse texto aqui com inteligência artificial, com a IA. Como que ele fez isso, tá? Eu fiz uma carga com vários projetos, né, com vários TAPs dentro da minha aplicação, e ele vai lá e consome e monta esses textos. Daí nenhum texto vai ser igual ao outro, ele vai usar como base os meus documentos que eu fiz do treinamento e vai montar essa parte de acessibilidade, usabilidade e responsividade. Tá? Para mostrar como eu fiz uma API, eu fiz um testezinho ali para mostrar como eu estou gerando aqueles dados que aparecem lá na parte de acessibilidade e responsabilidade. Tá? Esse é o texto que eu estou usando como padrão, tá? E é o que ele me retorna. Acho que ele está...
Acho que não deixei rodando, só um minutinho. Isso que dá tentar fazer as coisas ao vivo. Deixa eu só botar rodar de novo, que ele caiu. Deixa eu rodar de novo aqui. Acho que agora ele vai rodar de novo, que caiu o serviço do... Mas aqui não faz parte do projeto, era só para mostrar como que ele gerou, não faz parte da ferramenta, era só para mostrar como ele tinha gerado as informações que ele está colocando dentro do documento de abertura de projeto. Deixa eu ver aqui se vai funcionar agora. E aí ele vai gerar o texto que eu estou colocando dentro do meu termo de abertura de projeto. Depois eu posso criar de forma separada, tá? Eu não quero criar o projeto inteiro, eu posso gerar só a parte eu posso gerar só os documentos, eu posso criar só o repositório também, e aqui eu tenho aquela parte que eu falei dos logs, tá? Eu seleciono qual que é o meu projeto, e ele vai mostrar todos os sites que eu criei. Vou vir aqui na última, vou aumentar um pouquinho aqui. Ele vai pegar lá, no dia de hoje, às 7h34, foi criado um site, e eu consigo saber todas as etapas de criação desse site. Então, foi criado aqui os documentos com sucesso, foi criado o repositório também com sucesso, criado todos os épicos, foram criados com sucesso também. Aqui também tem a parte de, consegue saber os sites que foram criados, sem log, só para saber todos os sites de todos os gerentes de projeto, consegue saber o que foi criado pelos outros gerentes, né? Também. E da ferramenta seria isso que eu teria para apresentar. Eu voltaria para minha apresentação. Ali, aqui as interfaces, né, como eu já mostrei, a parte do login integrado com o SOI, que faz todo o gerenciamento dos acessos, a tela principal para gestão e criação de estrutura dos projetos, aqui a tela dedicada exclusiva à criação de repositórios e do termo de abertura de projeto e do pré-projeto. A validação. Foi feita uma simulação completa do processo de criação de site, com 4 gerentes de projetos do meu setor. Tá? E o resultado, 100% aprovaram a eficiência e geração a geração e ajustes do documento, 75% apontaram redução significativa nos erros manuais, 100% destacou o aumento de produtividade e agilidade no início dos novos projetos, sugeriram pequenos ajustes, uma navegação mais intuitiva para facilitar a interação com o usuário. E uma coisa que eles levantaram é que no TAP não foi considerado essencial o uso da inteligência artificial. Por quê, tá? Porque a gente tem um padrão de documento, então não era necessário uma geração diferente desses textos. Então, eles comentaram sobre essa necessidade não seria tão interessante. Tá? Conclusão, teve uma redução grande no tempo de entrega, teve uma maior padronização e qualidade nos projetos, foi otimizado o fluxo de trabalho com a automação das tarefas, e tem algumas implementações futuras, tá? Que é a integração com novas ferramentas para abranger 100% do processo de criação, centralizar todas as informações do projeto dentro dessa ferramenta e para dar uma maior escalabilidade e tentar dar uma escalabilidade para projetos diferentes, porque ele foi pensado hoje só para projeto de sites. Daí, no futuro, talvez possa ser utilizado para outros projetos.
E obrigado. Aberta perguntas. Ok, obrigado pela apresentação, Leandro.